Oi. Estamos de Oi. volta, tá? Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver bem aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Olha só, paramos aqui. Isso, tá ótimo. Ó, finalizamos a terceira questão e vamos continuar na quarta questão do livro de matemática, tá certo? Foi quando a gente vai verificar, né? Quem foi aí que tomou mais quantidade de leite? Aí a tia vai colocar aqui as frações e a gente vai verificar quem foi que tomou mais, tá bom? Então vamos lá. Ó, quarta questão. Júlia disse, vou tomar um quinto, né? Júlia disse que ia tomar um quinto. Qual foi a outra pessoa que disse que ia tomar? André, vou tomar 2 décimos. Depois veio quem? Luiz, vou tomar 4/20, né, de leite. Então, temos aqui as frações. Aí diz, quem foi que tomou mais quantidade de leite? Foi Júlia, foi André ou foi Luiz? Aí teve um aluno que disse, foi aluno tal, ó, foi fulano de tal que tomou mais leite. Mas crianças, vejam bem, vamos analisar aqui essas frações? Ó, se eu fosse representar, por exemplo, essa 1/5 e 2, né? 2 décimos, posso ser que eu consiga até representar por figuras, né? Fácil. Só que aí nem toda vez você vai conseguir fazer uma figura, né? Representando aí as partes pintadas e o todo, né? Porque cada vez mais vai aumentar o número aqui no denominador, então vai ficar inviável. Então eu vou tentar explicar aqui para vocês uma forma que fica fácil para vocês verificarem se a fração é equivalente ou não. Por exemplo, aqui eu tenho 1/5 e aqui eu tenho o quê? 2 décimos. Vamos analisar aqui? Ó, crianças, se porventura eu multiplicasse 1/5 por 2, né? Lembrando, pego o numerador, multiplico por 2 e também pego o denominador e multiplico por 2. Que vai dar quanto? 1/5 aqui vezes 2. Vai dar 2 décimos. Eu posso dizer que 1/5 é equivalente aí a 2 décimos? Sim. Sim, é equivalente. Então, não há necessidade de eu fazer os desenhos, tá? Porque, como eu disse, cada vez mais o denominador ele vai aumentando. E aí vai ficar inviável para você ficar fazendo várias figuras aí, tá certo? Vocês entenderam essa parte? Sim. Sim. Vamos analisar aqui 4/20. Olha só, se eu multiplicar aqui por 4, 1 vezes 4 é 4, e 5 vezes 4, 5 vezes 4 é igual a quanto? Hein? É igual a 20. 20. Então, gente, 1/5 é equivalente a 4/20. Mas, tia Hortência, vamos ver aqui. E 2 décimos é equivalente a 4/20? Vamos verificar? Olha, gente, aqui eu posso multiplicar por 2, tá? 2 vezes 2 é igual a 4.
Como eu disse, se eu multiplicar o numerador por um número, eu preciso multiplicar o denominador pelo mesmo número. Então, 10 vezes 2 vai dar 20. Então, crianças, aqui são frações o quê? Equivalentes. São iguais, tá? Então, aqui no caso, na questão, todos eles, né? Eles tomaram, né, beberam a mesma quantidade de leite, pois eu tenho aqui frações equivalentes, tá certo? Então, como resposta, a gente vai colocar o seguinte: as 3 crianças vão tomar, né, porque é no futuro, vão tomar a mesma quantidade de leite. Pois 1/5 de um copo dois décimos de um copo e 4/20 de um copo corresponde o quê? A mesma quantidade. Representam. Dá para ver aqui, crianças? Dá. Tá, né? Representam a mesma quantidade. Gente, frações equivalentes é isso. É você multiplicar, é você dividir. Da mesma forma que eu fui multiplicando, eu poderia ir dividindo. Por exemplo, dividir aqui por 4, já ia dar aqui 1/5. Dividir aqui por 2, já ia dar 2 décimos. Eu posso ou multiplicar ou dividir. Eu vou encontrar aí as frações equivalentes. Entendido? Sim. 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 Então vamos lá. A quinta. A quinta eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. A quinta, a sexta, a sétima, Ai, meu Deus. a oitava e a nona, tá? Rapidinho aí.
Enquanto vocês respondem as páginas, perdão, coloquei o microfone lá do contrário. Enquanto vocês respondem as páginas, tá? Vocês podem colocar qualquer pergunta no chat, tá certo? Que eu vou tirar um pouquinho o microfone, tá? E vocês coloquem as perguntas no chat, enquanto vocês respondem as páginas, tá certo? Quer dizer, as questões, né? Tá faltando poucas, tá bom? Vocês estão Ok. sentindo dúvidas? Estão tendo dúvidas? Não, né? Não. Não. Então vamos lá, vou ficar aqui aguardando por vocês. Volto já.
Alguém já terminou? Tô terminando, tia. Terminando. Ó, quem for terminando, vai colocando terminei no chat para mim ter ideia de quem já terminou. Ok. Tio, tô Hum, com dúvida na questão 5 na letra G e H. qual questão? A quinta, né? A quinta, aham. Ó, gente. Eita, mas a tia está muito legal hoje, ó. Colocou até a resposta aqui. Vi agora. Ó, Ainda que eu G. nem vi. Coloquei a resposta. Ó, como eu disse, ou você multiplica ou você divide. E no caso aqui, eu preciso o quê? De uma fração que seja equivalente a essa, né? Mas é uma fração que tem que ser equivalente, mas que deve ter o quê? O numerador 9. Então, se tem o numerador 9 aqui, é óbvio que aqui eu vou ter que dividir, não é? Por exemplo, eu tenho 18. Então, 18. Que número eu dividindo, né? Que número eu posso dividir, né? 18, que vai dar 9, né? O 2. Que número eu dividindo Sim, 18 vai dar 9? 2. 2. Então, 18 dividido por 2 vai dar quanto? 9. 9. E qual é a regra da equivalência? Que se eu dividir um número aqui no numerador, eu também preciso dividir aqui no denominador. Então, se eu dividir 18 por 2, eu preciso dividir 40 por 2. Quanto é 40 dividido por 2? 20. 20. Então, aqui, ó, é a resposta. Entendeu agora? Sim. Qual era a outra letra? H. E tia botou um 3, né? Um 4. Ah, porque a tia dando a resposta. Pronto, agora você já entendeu, né? Hã? Eu coloquei foi a resposta. Perdão, crianças. Porque Eu são tô vários, muito lesada, que eu não vi nenhuma resposta. Eu tô é muito porque são lesada vários hoje. números e aqui a gente termina sem querer confundindo. São muitos números, e uns faltam e outros já estão presentes. Então, esse 3 aqui era a resposta, tá? E você vai descobrir que número foi que dividiu ou multiplicou que deu 3 aqui. Já terminei. Terminou, ótimo. Ó, 2 minutinhos, tá? Que eu já dei para vocês bem, já tá bem mais de 10 minutos já. Só 2 minutos. Lembrando, quem não finalizou sem problemas, tá? Vai finalizar comigo. Que a gente não pode atrasar na aula.
Bom, posso começar? Sim. Ok, pois eu vou começar aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês estão me ouvindo perfeitamente se eu deixar o fone desse jeito? Sim. Ah, é Sim, porque tá tia. baixo o áudio de vocês. Responde no chat, por favor. Coloca sim ou não, se estão me ouvindo. Porque eu vou deixar dessa forma, tá? Só por um momentinho. Ótimo. Então vamos lá. Outra, qualquer pergunta, caso eu não escute, mas eu acho que eu vou escutar, mesmo assim distante do meu ouvido, vocês coloquem aqui no chat que eu vou estar de olho. Então vamos lá. A questão, a quinta, ela é o seguinte: obtenha as frações equivalentes, determinando em cada quadrinho, né, que está em vazio, o valor correto. Então, letra A, 3 quartos. Então, aqui eu tenho 3 quartos. Eu quero que uma fração que seja equivalente, que tenha a mesma quantidade de 3 quartos. Só detalhe, eu quero uma fração equivalente, mas que tenha 12 no denominador. Então, se precisa ter 12 no denominador, convenhamos aqui, crianças, que foi multiplicado, né, o 3 por 3, né? Foi pego o denominador, multiplicado por 3, que deu 12. Não foi isso que aconteceu? Então, ó, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, se eu multipliquei o denominador por um número que foi 3, eu preciso multiplicar o denominador pelo mesmo número. Então, 3 vezes 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 9. Então, 9 aqui é a minha resposta, tá? Continuando. Letra B. Eu tenho 5 oitavos. E eu tenho o quê? Um denominador 40. Então, eu quero uma fração equivalente, mas essa fração precisa ter no denominador 40. Então, qual foi o número que foi multiplicado? Olha só, que número multiplicado por 8 vai dar 40? O 5. 5 vezes 8, crianças, é igual a 40. Então, 5 vezes 5 vai ser igual a 25. Tá certo? Letra C, 2 terços. Lembrando, eu quero uma fração equivalente, mas que tenha 30 no denominador. Então, que número multiplicado por 3 dá 30? É 10, né, crianças? 3 vezes 10 é igual a 30. Como eu multipliquei o denominador por 10, eu preciso multiplicar por 10 aqui também. 2 vezes 10 é igual a 20. Encontrei aqui a minha fração equivalente. Letra D, 7 quartos. Lembrando, eu quero aqui, letra D, eu quero aqui um numerador que seja 28, né? Então, que número multiplicado por 7 deu 28? 4, né, crianças? 7 vezes 4 é 28. E agora eu multiplico por 4 aqui também. 4 vezes 4 vai ser igual a 16. Então, fica aqui a minha fração como resposta. Letra E. A letra E, ele quer o quê? Um denominador, né? Que seja 33. Então, como é que vai ser aqui no caso? Olha, gente, se eu multiplicar, tá? Aqui na letra E, por 3, ó, 2 vezes 3 vai dar 6. 6. Quanto é 3 vezes 11? Não é 33, que é o que já
tem na questão, que é 33? Então, 11 vezes 3 é igual a 33. Se eu multipliquei por 3, eu preciso multiplicar aqui também por 3. Então, 2 vezes 3 vai ser igual a quanto? A 6. Então, 6 aqui é o quê? É a minha resposta, tá certo? Agora vamos para a letra F. Letra F, que é o quê? Uma fração equivalente com denominador 20. E aí? Aqui foi o quê? Foi uma divisão, não foi? Então, o que a gente pode ter aqui, ó, crianças? 60 e 20. Que número aí eu dividi, né? 60, que deu 20. Quero ver aí 3. no chat. Qual foi o número? Baixa, tia. Hein, crianças? Cadê a participação de vocês? Que número eu Tia. dividi 60 que deu 20? Vocês estão dormindo? Não, até que eu tô caçando um negócio aqui. E Oi? tia, Oi. pra mim tá desbloqueado o negócio. 3. Aí quando eu boto alguma coisa pra... Aí não vai. Ah, sim. Então vamos lá. Liberar o chat. Qual é o número? 3. 3. Isso mesmo. Ó, 60 Eu dividido falei, por 3 dá filha. 20. E 12 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 4. Né? Então, 4 aqui é a nossa resposta. Eu já realizei a letra G, agora vamos para a letra H. Então, aqui na letra H, eu tenho de novo uma divisão. Então, que divisão foi essa, crianças? Que 36 aqui dividiu aqui, que resultou 4. Qual foi o número que foi dividido? 4? Foi o 9, né? Olha só, 9. Porque 36 dividido por 9 é 4. E aqui também dividido por 9. 27 dividido por 9 vai dar quanto? 3. 3. Então, 3 é a nossa resposta, tá certo? Então, aqui é uma questão, né, que vai trabalhar frações equivalentes, mas para você completar. Uma hora ela vai dar o denominador ou o denominador da fração equivalente. E aí você precisa descobrir, né, qual foi o processo, se for uma multiplicação ou uma divisão. Tudo certo até aqui? Sim. Sim, vamos para a sexta. Escreva a fração equivalente a letra A. 2/3 cujo numerador seja 10. Olha só, 2/3, ele quer o quê? Uma fração equivalente no qual o numerador precisa ser 10. O numerador precisa ser 10. Então, qual vai ser o denominador? Olha só, eu tenho 2/3. Se 2/3, a parte do 2 deu 10, então eu posso dizer que 2 vezes 5 é 10. Então, 3 vezes 5 vai ser igual a 15. Então, 10 quinzeavos. Letra B, 20 trintaavos, cujo denominador seja 6. Então, ele quer o 6 no denominador. Se ele quer o 6 no denominador, qual vai ser aí o meu numerador? Olha só, 20, posso pegar o 20 e dividir por 5, que vai dar quanto? 4. E se eu pegar o 30 e dividir por 5, vai dar 6, né? Que foi o que a questão já deu. Então, óbvio que aqui vai ser o quê? 4, porque pegou 20 trintaavos e dividiu aí todos os termos por 5. Letra C. 18/72avos, cujo numerador seja 1. Então, ele quer o 1 aqui no numerador. Então, a gente vai descobrir o denominador. Então, vamos observar aqui, ó. Olha só, 18 deu 1. Então, isso implica dizer que aqui houve o quê? 18 dividido por 18 é igual a 1. Então, 72 dividido por 18 foi igual a quanto? A 4. Então, aqui, ó, fica 4.
Letra D, 2/5, cujo numerador seja 42. Então, numerador 42. Vou procurar o denominador. E aqui, como é que ficou? Olha só, 42, né? Então, aqui houve o quê? Uma multiplicação, não é verdade? Que número multiplicado por 2? Eu quero ver vocês agora. Vai dar 22. Hein, crianças? Me dá licença, por favor. Que número multiplicado, perdão aqui, ó. Que número multiplicado por 2 vai dar 42? 42. 11, 42, Isso, vai dar Tia, eu não tinha entendido essa questão. 21. 21. Aqui a gente sabe que foi utilizado o quê? O número 21, né? Para encontrar aí o processo de frações equivalentes. Então, 42. Vamos multiplicar. Quanto é 5 vezes 21? 105. Isso. Então, vai dar aqui, ó, 105. Tá certo? Então, vamos para a 7ª questão. Dê a classe de equivalência de cada fração. Como eu disse, quando eu digo classe de equivalência, ou conjunto de equivalência, que trata aí da 7ª questão, eu vou pegar a fração e vou multiplicar por todos os números naturais, tá? E no caso aqui na questão, só vai até 4, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1/3, não é? Então, 1/3 multiplicado por 1 vai dar quanto? 1/3, que é igual, vírgula, no caso. 1/3 multiplicando por 2 todos os termos, vai dar quanto? 2/6. 1/3 multiplicado por 3 todos os termos, vai dar 3/9. 1/3 multiplicando por 4 todos os termos, vai dar quanto, crianças? 4, 12. Lembrando, ó, os pontinhos, né? As reticências, pois os números naturais são infinitos, né? A gente já viu isso. Então, vamos aqui para a letra B. A letra B eu tenho 5/8. Então, vamos multiplicar aqui por todos os números, né? Até 4. Então, 5/8 multiplicado por 1, todos os termos, vai dar 5/8. Mas se eu multiplicar por 2, todos os termos, ó, 5 vezes 2, 10. 10. 8 vezes 2 vai dar 16. Não é verdade? Multiplicando por 3, 5 vezes 3 vai dar 15. E aqui vai dar 24, né? Porque 3 vezes 8 é igual a 24. 5/5 multiplicado por 4. Aí aqui vai dar 20. Quanto é 4 vezes 8? 32. 2. Finalizou aqui, ó, reticências. Fechou. Sexta é 7/6. Então, vamos lá. Crianças, tudo certo? Sim. Entenderam, né? Estou multiplicando por todos os números até 4. Então, aqui, 7/6 multiplicado por 1 vai dar 7/6. Vírgula, agora por 2 vai dar 14. 12. 12. Por 3 vai dar 21. 21. 18. Por 4, 28. 24. Vírgula. Fechou. Então, fica dessa forma aqui, tá? O nosso conjunto de equivalência, tá certo? Então, o que é que eu posso deduzir? Que todas essas frações aqui, ó, são equivalentes a 1/3. Essas frações são equivalentes a
5 oitavos. E essas são equivalentes a 7 sextos. Tá certo? Oitava, dê a fração equivalente a 3 quartos, cujo numerador seja 33. Então, eu tenho 3 quartos e eu quero o quê? Um numerador 33 aqui em cima. Então, eu posso concluir que aqui foi multiplicado por 10, né, crianças? Por exemplo, 10 não, 11, porque 11 vezes 3 vai dar 33, da mesma forma que 11 vezes 4 vai dar 44, tá certo? Então, essa aqui é a minha resposta. Foram multiplicados aí por 11, foi o número escolhido para a multiplicação, para descobrir aí a fração equivalente. Bom, vamos agora para a nona. Eu não entendi Diz assim, porque eu não entendi a corredor sexta. foi dividido em 3 faixas. Oi. Nada não, tia. Ah, um corredor foi dividido em 3 faixas horizontais de mesma largura. Cada faixa está dividida em 2, 3 e 4 partes iguais, conforme indicado na ilustração. A seguir. Aí tem o seguinte, observe e depois responda. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aí as imagens, né? As figuras. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Qual é a fração correspondente à área verde? Essa é a pergunta, né, que ele quer saber. Então, aqui, crianças, se for observar, a gente vai fazer o quê? Contar os quadrinhos, né, que estão pintados. Que são quantos quadrinhos pintados de verde? São 5. E o todo são o quê? São 9 partes. Então, a fração que a gente vai ter, crianças, são 5 nonos. Tá certo? Lembrando, entenderam essa parte? Sim. 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 Então, crianças, vocês têm no livro de vocês, na questão 9, as duas figuras igual tem no meu? Não. No meu só tem uma. Só tem uma, né? No meu só tem Então, eu vou essa desenhar verde. outra aqui só para vocês entenderem. Pois é, o meu também só tem a verde. Oi? Tia, eu não entendi oitava e a sexta. Que deu esse resultado. Por exemplo, ele quer aqui um numerador que seja 33, não é? Então, 33, que número eu posso pegar 33 e dividir, né? E vai dar 3. Entendi. Por exemplo, Matheus, presta atenção, tu tem 33. Quanto é 33 dividido por 3? 11. 11. Então, eu posso dizer que o número utilizado aqui foi 11, porque 3 vezes 11, a questão não já deu 33? Então, 3 vezes 11 é 33. E da mesma forma aqui, ó, multiplicou por 4. 11 vezes 4 é igual a 44. Então, formou aqui a minha fração. Certo. E a outra que eu não entendi foi a sexta. A sexta. Olha só. Ele quer, eu tenho 2/3 no caso. Ele quer fração equivalente no qual o numerador precisa ser 10. Preste atenção. Ele já deu isso. É da mesma forma da quinta questão, tá? É a mesma coisa. Ele só está dizendo por extenso que ele quer o denominador 10 aqui. Então, se deu 10 aqui, eu posso concluir que 2 vezes 5 é 10. Não é? Se deu 10 aqui, então o número que multiplicou o 2 foi o 5, porque 2 vezes 5 é igual a 10. E da mesma forma que, ó, 5 vezes 3, né? 5 vezes 3, porque o número que eu multiplico o denominador, eu não multiplico o numerador,
Não é o mesmo número, Matheus? Sim. Sim. Então, aqui, ó, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, essa aqui é a fração equivalente. Compreendeu agora? Sim. Ok. Ó, já aqui na nona é o seguinte, um corredor foi dividido em 3 faixas horizontais da mesma largura. Cada faixa está dividida em 2, 3 e 4 partes iguais. Conforme indicado na ilustração a seguir, observe e depois responda. Aí tem o seguinte, qual é a fração correspondente à área verde? Que no caso aqui seria colocando elas em partes iguais, uma embaixo da outra, que é, no caso, esse desenho que eu estou fazendo aqui, ó. Já, sinceramente, eu não entendi a nona questão. Ó, eu reproduzi o desenho que está no livro de vocês. Essa é a parte verde. Só que é assim, qual é a fração correspondente à área verde, mas de um modo em que todas sejam divididas em partes iguais? Então, a figura que eu vou representar aqui agora é como se todas elas fossem divididas em partes iguais. Porque, vejam bem, aqui no caso, essa divisão aqui não está em partes iguais. Essa aqui não é igual a essa, o tamanho, e muito menos igual a essa, de baixo aqui o tamanho. Ou seja, vocês podem observar isso muito bem, que na primeira parte aí da figura, as partes não estão divididas de forma igual. Então, essa ilustração que eu vou fazer aqui agora, eu irei dividir em partes iguais. Por exemplo, se eu pegar essa parte aqui, ó, tracejar, todas essas aqui agora, ó, ficarão num tamanho igual. E se eu pegar essa parte aqui e tracejar, todas ficarão aí num tamanho igual, certo? Então, ficaria aí dessa forma, tá bom? E lembrando, quando eu diga, quando diz assim, a fração correspondente à área verde, aí você vai contar, ó, quantas partes foram pintadas de verde. Você conta, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso Eu que tinha 5 acertado, só que eu foi o que eu meu tinha errado. numerador. E o denominador, tia Hortência? Aí você vai contar todas elas. Se aqui é 5, aí 6, 7, 8, 9. 9 é o todo. Então, você vai colocar o 9 aqui no denominador. Tá certo? E aí, como vocês estão? Bem, Bem, né? Então, crianças, eu acredito que ainda não deu para sanar as dúvidas de vocês, tá? Mas aí, amanhã, com o dever de casa, eu acredito que já vai auxiliar mais um pouquinho em relação a isso, tá bom? Posso passar para a história?
Tia, deixa eu só Pode. anotar as coisas da nona questão. Oi? É para eu ver a nona questão. Ah, desculpa. Ó, crianças, então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar agora, tá? A nossa aula de história. Quem quiser pegar o livro pode pegar, tá certo? Eu vou fazer Pronto. aquele mesmo processo, explicando, tá? As partes principais. Pronto, Eduarda? Pronto, tia. Posso? Gente, tem gente ainda copiando aqui? Acho que Eu não. não. Não, vou apagar essa primeira parte aqui. Eu não tô copiando, não. Eu também. Gente, em história, vamos falar sobre o quê? Sobre o primeiro reinado. Vocês assistiram a aula de independência, não assistiram? Sim. 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 Então, nós vamos estudar o que hoje? O reinado de Dom Pedro I, não é verdade? Sim, né? Nós vamos estudar o reinado de Dom Pedro I. É só um momentinho. Só para mim me organizar aqui e pegar meu livro, para a gente começar. Bom, crianças. Nesses últimos meses, nós estamos estudando uma série de fatos históricos, né, em relação ao nosso país, o Brasil, não é verdade? Sim. Tanto que agora chegou a hora de estudarmos a parte que vai falar sobre o primeiro reinado. Nada. Isso. Então, deixa eu apagar aqui. Então, gente, no livro de vocês, na página, vou até explicar por página, porque eu vou dizendo o que é que vai ter, o que tem falando em cada página. Página 208. Na página 208, tem aí o capítulo falando do primeiro reinado, tá certo? Então, na página 208, vai falar em si sobre o que foi o primeiro reinado. Que o primeiro reinado, sabe o que foi, crianças? Um momentinho, bem aqui. Foi uma fase, né, que vai compreender do período da independência até a abdicação de Dom Pedro I. É isso que eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês. Então, quando eu digo primeiro reinado, é uma fase, tá, da nossa história, da história do nosso país. É um período, uma fase que vai compreender desde o período da proclamação da independência, que foi que dia a proclamação da independência? 7/9 de que ano? 1822, até a abdicação de Dom Pedro I, que foi no dia 7/4 de 1831. Então, esse período de tempo da proclamação da independência, da abdicação do trono de Dom Pedro, é o que nós iremos estudar aqui. Combinado? Compreendido até essa parte? Sim. Então, primeiro reinado é a fase da história do Brasil que compreende a proclamação da independência e a abdicação de Dom Pedro I, quando ele saiu do poder, do trono, quando ele pediu para sair. Então, temos aqui, ó, a proclamação em 7 de setembro de 1822, ela não resolveu aí o problema da independência. Porque a gente sabe que aqui no Brasil estava havendo muitos conflitos, estava difícil o governo. E com a proclamação da independência, isso não mudou, continuou difícil e complicado. Por quê? Porque algumas cidades
aceitaram o novo governo, né? Quanto outras não, tá? Quando eu falo cidades, eu vou enfatizar aqui principalmente a questão das capitanias, que já eram províncias, mas eu vou falar aqui por nome de estado, tá bom? Que eu digo que vai ficar mais fácil para vocês. Então, primeiro, quando eu digo São Paulo, Minas Gerais, essas aqui aceitaram o novo governo, tá? De boa. Então, São Paulo e Minas Gerais aceitaram o novo governo, né? O governo aí por meio da independência. Agora teve outras que não aceitaram, tá? Que se rebelaram, que aí foi Bahia, Maranhão, Piauí, Pará, tá? E Cisplatina. Essas não aderiram, elas não concordaram, tá certo? Elas não aceitaram, crianças, a separação de Portugal e Brasil. Elas não aceitaram essa separação. E, é claro, se revoltaram contra o imperador, que o imperador, no caso, era Dom Pedro I. Eles não queriam independência, não, tia. Não, na verdade, elas não queriam, elas não aceitaram, né? O novo governo aí, comandado por Dom Pedro I. Aí foi que começou as revoltas. Então, quais foram as cidades que a tia falou? Bahia, Bahia, tô caçando no livro. Piauí, pode olhar, Piauí, 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 cidades Maranhão, não, estado, né? Quais foram os estados? Bahia, Pará, Piauí, Pará, Maranhão, Maranhão. E tem outra. Cisplatina. Isso. Cisplatina. Foram essas as cidades. Aí eu tenho, gente, elas não aceitaram, tá? A separação. Então é lógico que virou o quê, gente? Teve revolta. Se elas não aderiram, é lógico que houve revoltas, né, do povo que não queria o governo. E aí que é a parte, né, onde vamos falar sobre o que foi que Dom Pedro fez, né, diante dessa situação de revoltas, onde o povo não aderiram aí o seu governo. Então, para afirmar a autoridade, né, já que ele era ali o imperador, ele precisava ter uma autoridade, né, as pessoas deveriam lhe respeitar a sua autoridade. Então, ele enviou para as províncias, tá, rebeldes, né, as províncias não estavam rebeldes, então ele enviou para as províncias rebeldes, que no caso não eram essas, forças, né, de terra e de mar. Quando diz forças de terra e de mar, né, eram justamente forças que iriam combater os revoltosos, tá? Então ele fez isso. Ele enviou forças de terra e mar para combater aqui, ó, os revoltosos que estavam aqui nessas províncias. E é lógico, esse período que teve guerras, né, que houve aí as guerras em relação devido à independência, foi chamado de guerras de independência. Então, essas guerras aqui, que foi devido à questão da aceitação ou não, né, do novo governo, todas as revoltas e as guerras que aconteceram aqui nesse período foram chamadas de quê? Guerras de independência, tá certo? Guardem isso na memória de vocês, tá? E é lógico, contou com a participação de militares nessas guerras, auxílio aí de outras nações, tá? Tanto, sabe o que foi que aconteceu? Contou com o apoio de militares de nações que depois de mais de um ano, tá? As forças aí do Império conseguiram a pacificação de todo o território. Então, depois de 2 anos, houve a pacificação. Uma pacificação
que contou aí com a vitória, sem dúvida, aí de Dom Pedro, né? Porque depois de um ano, as forças do Império conseguiram aí pacificar o território, tá bom? Assembleia Constituinte, gente. O que é que diz sobre a Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte, crianças, ela tinha a incumbência, tá, de elaborar aí a primeira Constituição, tá? Então, elas tinham a incumbência de elaborar a primeira Constituição. Vocês sabem, né, o que é uma Constituição? É as leis, né, que estão ali presentes em determinado território. Então, era preciso haver a criação dessas leis, né, a nossa Constituição. E detalhe, os membros, tá, da Assembleia Constituinte, né, que tinha a responsabilidade de criar aí a Constituição, os membros que trabalhavam na formação dessa Constituição, eles eram escolhidos por meio de eleição. E de início, gente, Dom Pedro I, ele aceitou aí de boa, tá? E ele achava até importante esse trabalho aí da Assembleia Constituinte. 6 meses mais tarde, o imperador acabou com a Assembleia, tá? Porque ele percebeu que com a Assembleia Constituinte, seus poderes estavam aí sendo reduzidos, né? E sem contar que Dom Pedro nem sempre concordava aí com as ideias dos líderes, né? Dos membros da Assembleia Constituinte que estavam fazendo a Constituição. Então, nem sempre havia concordância de ideias. Então, 6 meses depois, Dom Pedro aí, ele acabou com a Assembleia Constituinte. E é lógico, isso gerou revolta, né, na população. E em 1824, o imperador, que foi Dom Pedro I, ele criou aí a Assembleia Constituinte. Tá certo? Que eu vou pedir para vocês olharem na página, tá? Que é a página Eu tô subindo até 210. tudo. Isso, na página 210. É doida, é? Pode. Ó, gente, pois chegou aqui o momento do nosso intervalo de mais 5 minutos, tá bom? Já já a tia volta com vocês. Vamos beber água e ir ao banheiro, tá bom? Beleza. Ok. E eu vou fazer o mesmo de sempre, vou ficar deitado ali no colchão. Isso, esperar sem ela problemas. Só nossos minutinhos. Vou fazer xixi. Pode encerrar.